Bom, amiguinhos, para é o seguinte. Tudo que eu vou compartilhar com vocês hoje é fruto da loucura da minha cabeça, certo? É óbvio que isso tem várias fontes, várias referências, várias pessoas, vários estudos, mas, no final das contas, é um processo de expressão, é um processo contínuo da minha vida e das coisas que me interessam, de eu leio um negócio daqui, leio dali, misturo, meio open source, sabe? Pega patch, bota bug fix, manda issue, então, com as ideias. Então, tudo que eu vou falar aqui é uma oferta para vocês. Né? Eu estou ofertando uma perspectiva minha, um entendimento meu de hoje sobre as coisas e tudo mais, com o objetivo não de ensinar alguma coisa para vocês, mas da gente conseguir compartilhar um glossário e estabelecer um diálogo sobre esses assuntos que eu descobri que é de interesse de muita gente. Né? Então, não é paper acadêmico, não é definição de porra nenhuma, é só a gente compartilhar a ideia e tentar encontrar um mapa comum sobre os diversos assuntos que eu fui percebendo e fui interagindo com um monte de gente, discutindo sobre, que eu coloco debaixo desse símbolo chamado autonomia. Beleza? Então eu vou começar explicando o que é autonomia, porque acho que é para fazer a coisa ter sentido, né? Primeiro é o seguinte, eu vou explicar, vou dar um roadmap que a gente vai passar. Eu vou falar aqui o que é autonomia, certo? Depois eu vou passar para o que eu chamo dos diversos eus. Porque a visão que eu tenho assim da questão é que eu tenho um eixo central, um conduíte, que conecta tudo, e esse conduíte ele está centrado em você, saca? É como se fosse assim, a sua existência. Né? E nesse fio condutor se conectam diversas camadas, certo? Em diversas camadas. Então tem o eu psicológico, tem o eu pessoa, eu talento, eu social, eu cidadão, eu econômico, eu propósito. E esses são os que eu enxergo hoje, as relações que eu enxergo hoje. Então, no final das contas, é como se fossem vários papéis que a gente tem ao longo da vida. E o que eu sinto maior dificuldade é que eu acho que tá tudo muito misturado, que a gente não consegue separar as coisas para falar de uma coisa ou de outra coisa especificamente. Então a gente meio que deixa tudo num balaio só e fala eu, e aí fudeu tudo, porque a gente não consegue se comunicar, eu falo de um troço, você entende outro, você fala de outro, eu entendo outro, e aí fica um negócio, uma Babilônia muito doida, a gente não consegue progredir. Então eu vou fazer um esforço aqui de conceituar autonomia e, e bater um papo sobre essas estruturas que eu entendo e como é que isso relaciona, como é que isso impacta tudo que a gente viu no curso, toda essa pegada de mindset que a gente viu no curso e tudo mais, e tudo que eu busco para minha própria vida. Tá? Então, beleza. Eu peguei as dúvidas, vocês estão me vendo aí? Eu peguei as dúvidas que vocês colocaram lá naquela página do Autonomia, onde eu escrevi aquele artigo para vocês, e coloquei, fui encaixando as dúvidas em um desses eus aqui, sacou? Então fui encaixando elas aqui em cada um desses. Então eu vou respondendo ao longo do processo cada coisa que eu fui observando ali. Então vou começar com o que é autonomia. E aí eu abro esse cara aqui. Bom, autonomia é a capacidade de se relacionar de igual para igual com qualquer pessoa. Então isso é muito louco, porque quando eu falo autonomia, todo mundo pensa em independência, ficar rico, ter poder, mandar no mundo. Isso é autoridade, isso é ficar rico, mas não é autonomia. Autonomia é a capacidade de você se relacionar de igual para igual com qualquer pessoa, desde a pessoa mais simples do mundo até a pessoa mais dita, mais importante do mundo. Certo? Então, o que não é autonomia? Tá? Para a gente poder definir. Autonomia não é independência, autonomia não é dependência, autonomia não é abundância de recursos. Autonomia é relacionamento, é uma questão de postura, ok? É como você se porta em relação às outras pessoas, em relação ao contexto que você está inserido. E para você conseguir ter autonomia, tem um monte de coisas que acontecem. Tem um monte de forças que vão agindo sobre você ao longo da vida
te tirando um pouco a autonomia ou te dando mais autonomia, tá? Aí vem a pergunta, autonomia então é ter uma empresa, ser empresário, empreendedor, mudador do mundo, né? Que eu vou salvador do mundo, não sei o quê. Não, também não é isso. Autonomia, então, André, é muito comum essa confusão. Autonomia não é independência. E eu vou explicar por que não é independência. Porque a gente sempre depende de alguma coisa, sempre interdepende de alguma coisa. Então tem interdependência, sacou? Um conceito, o conceito de interdependência é dependência mútua. Porque no final das contas, o problema é da subordinação ou de você subordinar o outro a você. Esse é o grande problema, né? É onde tem toda a fonte de confusão. Então, em que contexto é possível ter autonomia? Basicamente, em todos os contextos. Tá? Então, é possível você ter autonomia na iniciativa privada, sendo funcionário de uma empresa. É possível você ter autonomia no funcionalismo público, sendo concursado, sendo político. É possível você ter autonomia na sua família. É possível ter autonomia nas amizades. Né? É possível ter autonomia na sua empresa, no seu business. Né? É possível ter autonomia em toda parte. Todo contexto é passível de autonomia. Então é bom não confundir isso, porque autonomia não é você pedir demissão e tocar tua vida e ser um profissional liberal ou um profissional autônomo. São conceitos diferentes. A mesma palavra, as palavras são polissêmicas, elas têm diversos significados, são conceitos diferentes, tá? Eu estou falando aqui autonomia, que é no conceito das relações. Beleza? Massa. E aí vem a grande questão. Qual é a relação de autonomia com eficácia? Certo? O que tem a ver autonomia e eficácia? A gente falou, durante toda a nossa jornada, da importância de sair da mentalidade da eficiência, que é onde a gente busca fazer muita coisa muito rápido, para a mentalidade da eficácia, onde a gente busca fazer a coisa certa, né? A coisa adequada para aquele momento. Isso tem a ver com essas relações aqui, ó, desses carinhas todos, ó, de todos esses eus aqui que eu coloquei em volta da autonomia. Por quê? Quando você tem um monte de papéis e áreas móveis, né, porque você tem são várias áreas de interesse que tem que estar coordenadas, tem que estar funcionando em conjunto, trabalhando uma ajudando a outra, uma potencializando a outra. Quando você foca em eficiência, e aí você vai assim, você, por exemplo, abre mão de cuidar da sua parte psicológica e você foca só em, por exemplo, mercado profissional. Você às vezes é um profissional muito competente, só que sem um preparo emocional, um preparo, né, psicológico muito forte. Então isso joga contra você. Então quando você foca muito no social, você é um cara muito articulador, mas que não resolve as coisas, só fala, mas não faz. Então a eficácia, ela muda a nossa forma para a gente começar a focar no que tem que ser feito hoje, agora. Agora é o problema. Então, eu saio de um foco de tentar ser o melhor em alguma coisa e eu faço para o foco de tentar me fortalecer em todas as áreas, em todos os lados, para eu crescer cada vez mais forte, sacou? Então, a eficácia ela é fundamental para você aceitar as imperfeições, aceitar os erros, aceitar que você não tem todas as informações. E aí, com esse processo, você foca em fazer o que dá para fazer e tocar para frente. Então você confia que vai ter uma interação futura que vai resolver aquilo que não deu para resolver agora. Entendeu? Então você começa a administrar todas as suas áreas. Então, em vez de você focar no que alguém manda, você começa a se entender, olhar para dentro e fortalecer cada uma das suas áreas. Tranquilo até aqui? Fazendo sentido? Conseguir conectar a autonomia com a eficácia? Massa, então.